Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha, ele aí, professor Laurens na área. Gente, tema novo para o encontro de hoje, hein? Vamos trabalhar um pouquinho, de acordo com a nossa tela, né? Observando aqui, a questão, por exemplo, das tabelas e dos gráficos, né? Então veja, nós estamos introduzindo, na verdade, agora um tema novo que está dando uma introdução à questão da estatística. Então, quando você pensa em dados estatísticos, quando você pensa, por exemplo, numa situação com bastante valores, com bastante números, com bastante informações. Então, a estatística tem essa importância de, com esses dados, com essas coletas, gente, ter uma noção do que, por exemplo, está acontecendo no grupo, no conjunto, uma determinada característica, tá? Então, nós iremos trabalhar a partir de hoje a questão de análise de gráficos e de tabelas. Olha, se você pensar, pessoal, no seu dia a dia, por exemplo, nós temos diversas situações em que, por exemplo, o gráfico e a tabela, eles são muito utilizados, muito requisitados, né? Então, por exemplo, se você pensa num jogo de futebol, na questão, por exemplo, da colocação dos times, primeiro colocado, segundo, terceiro, então notem que há uma tabela por trás desse conjunto de informação, né? Então, por exemplo, você tem lá a posição de quem é primeiro colocado, segundo, terceiro, o número de jogos, por exemplo, o número de vitórias, derrotas, enfim, o critério de desempate. Então, tudo isso é feito através de uma tabela, de uma organização, tá? Então, quando você fala, por exemplo, em gráficos e tabelas, na verdade é o que, gente? Organizar um monte de informação. Tá? Você imagina só a seguinte situação. Você na escola, por exemplo, tem aquele projeto de apresentação, de um determinado trabalho, de uma certa pesquisa, de uma certa pesquisa de campo. Se você colocasse todas as informações que você coletou durante a pesquisa de maneira aleatória, você imagina que poluição, né? Há muita poluição de informação. O que é o ideal? É você, por exemplo, juntar os dados, colocar, por exemplo, numa tabela. É uma forma bem, digamos que didática, bem didática para você explicar, os dados coletados. Ou, por exemplo, aí você poderia utilizar a questão dos gráficos também, Então o gráfico ele explora muito a questão geométrica. Quando você olha, por exemplo, as cores, as retas, as barras, tudo isso, por exemplo, ajuda a deixar a tua informação um pouco mais atraente. Então quando você naquela feira de ciências quer explicar uma certa reação, uma certa situação, que tal uma tabela? Ou melhor, que tal um gráfico? Que tal uma apresentação de um gráfico diferente? Tem gráficos em forma de 3D, em forma, por exemplo, de círculos, em forma, por exemplo, de traços, de pontinhos, enfim. Aí vai de acordo com o tipo da informação que você quer, por exemplo, passar para a galera, Ou, por exemplo, vai de acordo com o público, O público que você, por exemplo, quer atender, Se é um grupo assim de pessoas mais novas, crianças, é legal que você tenha uma informação com bastante cores, bastante figurinhas, Se for um público mais sério, um pessoal assim mais, com informações mais concretas, talvez uma tabela, Os pontinhos, barrinhas, enfim. Então, o nosso trabalho de hoje está aqui, ó. É você, por exemplo, trabalhar a questão de tabelas. Então hoje vamos analisar, tá, gente, a questão de tabela. Eu acabei de falar no começo da aula de hoje que no nosso dia a dia nós temos bastante situações envolvendo tabela. Olha só então uma situação para a gente começar a analisar uma tabela. Então veja que aqui eu tenho uma tabela com, por exemplo, uma das colunas informando, por exemplo, os nomes. Os nomes, por exemplo, de pessoas, nome de colegas que estão, por exemplo, numa sala de aula, tá? Numa outra coluna, notem que eu tenho, por exemplo, a questão da massa. Então, aqui foi feita uma coleta de dados, onde você tem, por exemplo, uma das colunas o nome de cada aluno, de cada pessoa, de cada colega, Aqui você tem a massa corpórea da pessoa, e na próxima coluna, notem que, por exemplo, você tem as alturas. Então, essa é uma organização, tá vendo? Então, se caso, por exemplo, na escola, o professor, o coordenador, ele precisa ter uma noção do comprimento, do peso, enfim, de cada aluno. O que você faz? Você organiza isso aqui numa tabela. Afinal, uma sala de aula ela é composta por diversos alunos, Então, algumas características, pessoal, com relação então à tabela. Vejam, a questão das cores, Então, a informação principal da tabela aqui, ó, ela está, por exemplo, na primeira linha, Então, você tem, por exemplo, as linhas e você tem, por exemplo, as colunas da tabela, Então, a informação principal, ela fica num destaque, por exemplo, lá no cabeçalho, na parte de cima, com cores, por exemplo, em destaque. Nesse caso, um rosa um pouco mais forte,
tá? Por exemplo, nós temos diferenciações de linha, onde, por exemplo, cada linha é o informe de cada aluno. Então, por exemplo, a primeira linha é da Ana, né? Essa próxima linha é do Bernardo e assim por diante. Já a coluna, ela vai, por exemplo, ter uma diferenciação na questão de nomes, né? De, por exemplo, massas, de, por exemplo, altura. Então, isso é uma organização. Outro detalhe importante, né? Então notem que você tem as cores, os tons, esse tom para que você, né, consiga alinhar as informações da Ana num tom de rosa um pouquinho mais escuro, né, um tom mais de rosa claro para o Bernardo. Então são organizações, você parece que quando você imagina essa tabela, a impressão que foram colocadas cores de formas aleatórias para ficar bonito, não. São bem funcionais, né? Você imagina uma tabela com diversos nomes. Esse tom forte, tom fraco, nos ajuda, né? Nos ajuda a encontrar, por exemplo, as informações respectivas para cada tipo de aluno, tá? Um outro detalhe importante, que na tabela também a questão das linhas, elas podem ser separadas ou organizadas de acordo, por exemplo, com ordem alfabética, que é esse caso aqui, né? Então, por exemplo, A, B, C, né? Então a questão de Ana, Bernardo. Então esse rol, né? Essa sequência das informações estão de acordo, por exemplo, com a ordem alfabética dos nomes. Então, por exemplo, se há uma chamada que você precisa encontrar o seu nome, está de acordo com a ordem alfabética, né? Outras tabelas, pessoal, pode aparecer a questão da sequência com relação à ordem dos números, de maior para menor, de menor para maior, aí depende da situação. Quando eu falei para vocês do futebol, ou por exemplo de uma classificação, essa ordem fica sempre em ordem decrescente, né? A pontuação maior fica lá em cima. Então o time que está na parte de cima da tabela, como o pessoal fala, são as pontuações maiores, né? E o pessoal que está debaixo, né, na parte de baixo da tabela, são os times com menores pontuações. Então essas são as principais diferenciações, tá? Então explorar bastante a informação de uma tabela, né? Então vejam quantas informações você tem na questão da tabela, né? Então, por exemplo, eu posso direto verificar que a Marina, ela tem, por exemplo, uma massa de 40 quilogramas e a sua altura é de 1,30 m. Rapidamente, com essa informação, com essa organização. Perfeito? Legal, né? Então, com isso, nós podemos então ter bastante dados concretos, né, numa tabela. E observem, por exemplo, esse exercício que nós faremos agora, tá? É simplesmente interpretação, tá certo, gente? Interpretação do que? De tabela, né? Então, veja, a tabela que nós temos aqui do lado, ele fala com a redução do IPI. Fim de ano deve ser com casa reformada e imóveis novos. Então, uma tabela, então ele começa com, por exemplo, a informação da questão de redução do IPI, né, e questão de imóveis, de casa reformada, enfim. É a previsão de queda nos preços dos móveis. Veja como podem ficar os preços com a isenção do IPI. Então tem uma tabela novamente, tá? Então aqui você tem na primeira coluna a questão do tipo de produto que você vai comprar para sua casa. Então tem, por exemplo, aqui guarda-roupas, né, com 3 portas, tem lá com 7 portas, cama de solteiro, enfim, né? Então essa primeira coluna aqui, ó, tem a questão do produto, né? Então essa diferenciação, linha-coluna, importante, né? Essa próxima coluna aqui, ó, nós temos, por exemplo, os preços sem a redução do IPI. Então, o preço do guarda-roupa com 3 portas, ele custa, por exemplo, R$900. Né? Bom, a próxima coluna, nós temos, por exemplo, uma informação de como que ficaria o preço na questão da redução do IPI. Né? Então, você tem o preço com o IPI e aqui com a redução. E na próxima coluna, uma questão da diferença. Então, se você pensar numa planilha, esse último valorzinho aqui é uma diferença, né? Uma conta de menos. É você pegar esse valor dessa coluna, subtraído dessa próxima coluna. Essa diferença você tem, então, essa última coluna, tá? Então, são informações concretas que nos facilitam, tá, gente? Claro, nem precisava dessa próxima coluninha, né? Bastaria você pensar, bom, a diferença de 600 para 570, beleza, é uma diferença de 30, mas, ok, a tabela sempre está para reforçar as informações, ok? Vamos lá, então. Imagine uma pessoa que ela deseja comprar, então, um guarda-roupa de 3 portas, duplex, uma cama de casal e uma mesa de jantar com 4 cadeiras, tá? Então, essa pessoa, ela quer comprar 3 produtos. Os 3 produtos são, então, o guarda-roupa, né? É a questão da cama de casal e uma mesa de jantar com 4 cadeiras. O valor estimado da compra sem o IPI é equivalente a... Então notem, ele falou para nós em valor de compra 3 produtos sem o IPI. Então, observando aqui na nossa tabela, me interessa aqui, gente, essa coluna, por exemplo, de valores sem o IPI.
tá? Sem, por exemplo, esse imposto que vai ser, por exemplo, retirado para que o pessoal compre, para que incentive a questão das vendas, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero então a questão de guarda-roupas de 3 portas duplex. Guarda-roupas de 3 portas duplex. Na questão dessa coluna de valor sem IPI, ele custa R$ 855. Então basta você agora encontrar, né, gente, a questão do direcionamento da informação e basta você somar os valores, tá? Então R$ 855 referente a quem? A questão então do 3 portas duplex, né? Bom, eu quero também comprar uma cama de casal. Olha só, a cama de casal, procurando pelo produto, é a primeira coluna, cama de casal, e relacionando com essa próxima coluna, então ela vai custar, por exemplo, R$ 475. Sem imposto, tá? Ele quer sem imposto. Então, mais o valor, tá? Acrescido do valor de R$ 475, ok? E depois mais um outro produto, tá? O próximo produto, segundo a questão, ele solicita para nós a questão, por exemplo, de uma mesa de jantar com 4 cadeiras, né? Então, a mesa de jantar com 4 cadeiras, a informação está na última linha, né? Essa última linha relacionada, por exemplo, com essa coluna de valor sem o IPI, nós temos, por exemplo, um custo sem imposto aqui de R$ 760, tá? Então, mais o valor de R$ 760, com isso você vai ter então a soma, tá? Então, basta você somar. É questão de você se organizar, né? Até com uma régua você consegue ter as informações bem rápidas, porém, como essa diferença de tom, nós temos a tabela para facilitar, né? Para que você não tenha essa utilização da régua, mas ok. Agora basta você fazer a soma, tá? Então somando 855, então vamos somar os números aqui. 855 mais o valor então de 475 e mais o valor então de 760, então basta você somar. Afinal, quero fazer a compra dos 3 produtos, né? De forma simultânea. Bom, então somando você vai ter 5 mais 5, valor então de 10. Então você acrescenta uma unidade lá, né? Então 5, 6, 6 com mais 7 é 13, com mais 9 fica 19. Então acrescido com o valor de 1 em cima, 8, 9, 13, 20. Então tá aqui, ó. Nós temos, por exemplo, o valor de 20, né? O valor de 2,09 na verdade. Então o custo final nesse caso aqui é um valor então em reais de R$ 2.000. E, por exemplo, 90, né? R$ 2.090. Ou seja, essa vai ser a solução. A alternativa certa, ela aparece na alternativa da letra B, né? Bom, essa foi uma questão muito simples. Então veja que com essa tabela você pode fazer diversas perguntas, como por exemplo, quanto que ele economizou, né? Quanto que ele poderia ter pago, por exemplo, se não tivesse essa redução do imposto, né? Então se eu quisesse comprar todos os produtos, qual seria o total? Então veja que uma tabela cheia de informações, olha quantas perguntas nós podemos então criar, né? Porque você tem muita informação, tá? Com muita informação você tem diversas situações para você criar. Então tá aqui, ó, a resposta certa, R$ 2.090, alternativa certa, letra B. Eis uma questão de exploração de uma tabela, né? Então tá aqui, ó, tabela toda explorada com bastante informações concretas para vocês. Perfeito, pessoal, então tá certo. Aguardo vocês no próximo encontro. Até lá, gente. Um abraço.